Filho expulsa a mãe de casa por perder o emprego, sem saber que ela era secretamente milionária. Roberto, 28 anos, é um homem orgulhoso, criado com sacrifício por sua mãe, Dona Antônia, uma mulher negra, viúva, que sustentou a casa sozinha com o salário modesto de empregada doméstica. Depois de terminar a faculdade com a ajuda da mãe, Roberto se torna gerente de uma corretora e começa a construir uma nova vida, deixando para trás o bairro humilde onde cresceu. Aos poucos, passa a sentir vergonha da mãe e a vê como um peso. Quando Antônia perde o emprego por problemas de saúde e começa a atrasar as contas, Roberto se revolta. Em uma noite tensa e dolorosa, ele grita: "Você não me ajudou a vencer! Só me atrapalha agora!" E a expulsa de casa, sem saber que estava rejeitando a única pessoa que o amou incondicionalmente. O que Roberto nunca soube é que Antônia escondeu um segredo por décadas. Durante seus anos de trabalho em uma mansão, ela herdou em segredo uma fortuna de um idoso milionário que ela cuidou até o fim da vida. Por lealdade e humildade, ela nunca tocou no dinheiro, mantendo o mesmo estilo de vida simples para ensinar o filho sobre dignidade, esforço e compaixão. Sozinha, Antônia vai morar numa casa simples no interior, onde é acolhida por uma freira carismática, uma vizinha grávida e um mendigo sábio que a reconhece como rainha entre os esquecidos. Enquanto isso, Roberto começa a enfrentar dificuldades na cidade grande. Perde o emprego por corrupção interna na empresa e é traído por colegas. Desesperado, tenta reencontrar a mãe. E quando finalmente descobre seu paradeiro, descobre também a verdade sobre a fortuna que desprezou e o amor que quase perdeu para sempre. A última decisão será de Antônia: perdoar ou seguir em silêncio. O filho expulsa a mãe milionária. Capítulo 1. O preço do sucesso e a sombra da vergonha. O apartamento de luxo de Roberto, no coração vibrante da metrópole, era um santuário de vidro e aço que gritava sucesso. Aos 28 anos, ele havia alcançado o topo como gerente de uma corretora de prestígio, seu nome sussurrado em círculos financeiros. Seus dias eram preenchidos com reuniões de alto nível, jantares caros e a frieza calculista dos negócios. Criado, com sacrifício por sua mãe, Dona Antônia, uma mulher negra e viúva que sustentou a casa sozinha com o salário modesto de empregada doméstica, Roberto via sua ascensão como uma vitória pessoal, um triunfo sobre o passado humilde. Mas, ao invés de gratidão, o sucesso plantou uma semente amarga em seu coração, a vergonha de suas origens. O bairro humilde onde cresceu, com seus cheiros de comida caseira e seus sons de vida comunitária, era agora um fantasma em sua memória, um lugar que ele queria apagar, e com ele a figura de sua mãe. Dona Antônia, com suas mãos calejadas pelo trabalho e seu sorriso doce, representava tudo o que ele queria deixar para trás. As visitas dela, outrora motivo de alegria, tornaram-se um incômodo. Ele a via como um resquício de um passado que não combinava com sua nova vida de luxo, um peso que poderia arrastar sua imagem para baixo. Os olhos de Roberto, antes cheios de admiração pela força de sua mãe, agora a viam com um misto de impaciência e uma vergonha velada. Ele ignorava seus conselhos simples, sua sabedoria humilde, preso em sua própria bolha de sucesso e arrogância. A bolha, no entanto, estava prestes a estourar. Dona Antônia, depois de décadas de serviço fiel, perdeu o emprego por problemas de saúde. As contas começaram a atrasar e a modesta mesada que ela recebia de Ricardo não era suficiente para cobrir as despesas. Ela tentou esconder as dificuldades, não querendo ser um fardo para seu filho, mas a realidade bateu à porta. As preocupações da mãe sobre o dinheiro eram um lembrete constante para Ricardo de suas origens humildes, um eco do passado que ele tanto queria silenciar. O palco dourado de sua vida estava rachando, e o homem orgulhoso, que havia se distanciado de suas raízes, estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo para sempre.
Capítulo 2. A explosão da raiva e o grito. Do abandono à atenção no apartamento de Ricardo crescia a cada conta atrasada de Dona Antônia. O telefone tocava com cobranças, e as preocupações da mãe sobre as despesas se tornavam mais frequentes. Ricardo, que havia se acostumado a uma vida de controle e ausência de problemas financeiros, via a situação como um ataque pessoal, uma ameaça à sua impecável nova vida. Ele, que havia financiado a faculdade e o início da carreira do filho, agora era visto como um fardo, uma interferência em seu caminho para a grandeza. A gratidão de Roberto havia se transformado em ressentimento, a preocupação da mãe em um peso insuportável. Em uma noite quente e abafada, a panela de pressão da tensão explodiu. Dona Antônia, com os olhos marejados de cansaço e vergonha, confessou a Ricardo que havia perdido o emprego definitivamente e que não conseguiria pagar o aluguel do pequeno apartamento onde vivia. A notícia, que ela entregou com a voz trêmula, foi a faísca que acendeu a raiva de Roberto. Ele se levantou, seus olhos flamejantes, sua voz cortante como navalha. "Você não me ajudou a vencer! Só me atrapalha agora!" Ele gritou, as palavras ecoando nas paredes do apartamento luxuoso, perfurando a alma de sua mãe. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que o próprio grito. Dona Antônia, encolhida, sentiu o golpe não em seu corpo, mas em seu espírito. A cena se desenrolou em um tormento doloroso. Ricardo, cego pelo orgulho e pela vergonha, continuou a despejar sua raiva, acusando-a de ser um peso, de impedi-lo de alcançar seu verdadeiro potencial. Ele esqueceu os anos de sacrifício, as noites sem dormir, os sonhos que ela havia abandonado para que ele pudesse ter um futuro. Com um gesto de desprezo, ele a apontou à porta. "Saia! Eu não aguento mais!" O ar estava pesado com a crueldade de suas palavras. Dona Antônia, com o coração partido em 1000 pedaços, pegou sua pequena mala surrada, seus olhos cheios de uma dor que Ricardo não conseguia ou não queria ver. Ela saiu do apartamento, a porta de luxo se fechando atrás dela com um som oco que selava o abandono. Ricardo, sem saber, estava rejeitando a única pessoa que o amou incondicionalmente, um ato que ecoaria em sua vida por muito tempo. Capítulo 3. A fortuna escondida e a jornada da humildade. Dona Antônia caminhava pelas ruas da noite, suas lágrimas se misturando à fina garoa. O mundo, que ela havia enfrentado com coragem e dignidade por tantos anos, parecia agora cruel e implacável. Mas em seu coração não havia raiva, apenas tristeza e uma fé inabalável. O que Roberto nunca soube, em sua busca cega por status, é que Antônia guardava um segredo por décadas, um segredo que ela havia mantido por lealdade e humildade. Durante seus anos de trabalho como empregada doméstica em uma mansão opulenta, ela cuidou de um idoso milionário, Sr. Arthur Goldstein, um homem bondoso e solitário, até o fim de sua vida. Ele, em um ato de gratidão e reconhecimento pela genuína bondade de Antônia, a havia deixado em seu testamento uma fortuna substancial. A fortuna estava em uma conta secreta na Suíça, intocada por Antônia. Por lealdade ao Sr. Goldstein e, por sua própria humildade, ela nunca tocou no dinheiro. Ela continuou a viver sua vida simples, com o mesmo estilo de vida modesto, trabalhando duro, acreditando que o dinheiro fácil corromperia o espírito. Ela queria ensinar a Roberto sobre dignidade, esforço e compaixão, valores que ela prezava acima de qualquer riqueza material. O dinheiro era uma prova de fé para ela, um segredo guardado que contrastava com a ambição desenfreada de seu filho. O que ela tinha, e Ricardo desprezou, era muito mais valioso que qualquer império. Sozinha e sem rumo, Antônia se viu na rua, mas não se desesperou. Sua fé a guiou para uma pequena casa de retiro no interior, um lugar simples e acolhedor, onde foi acolhida por uma freira carismática, a irmã Clara, com um sorriso doce e olhos que irradiavam paz. No retiro,
ela encontrou uma nova comunidade, uma vizinha grávida, Maria, que lhe ofereceu chá e conforto, e um mendigo sábio, Jonas, que a reconheceu como rainha entre os esquecidos, vendo nela a dignidade que a sociedade havia negado. Longe do brilho enganoso da cidade, Antônia encontrava o verdadeiro valor da vida, um valor que seu filho ainda precisava descobrir. A ironia era cruel. Roberto a expulsou de sua casa de luxo, sem saber que ela carregava uma fortuna que ele, em sua cegueira, jamais poderia imaginar. A história de Ricardo e Dona Antônia começou de forma dolorosa, mas o segredo da fortuna promete reviravoltas. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga de redenção e segredos. Deixe seu like se você também está chocado com a decisão de Roberto e a humildade de Dona Antônia. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nessa trama de família, poder e a verdadeira riqueza. Comente abaixo. O que você acha que Roberto vai enfrentar na cidade grande? Ele vai descobrir o segredo da mãe? O filho expulsa a mãe milionária. Capítulo 4. A queda do titã e a frieza da traição. Enquanto Dona Antônia encontrava um refúgio de paz no interior, a vida de Roberto na cidade grande começou a desmoronar com a mesma rapidez com que ele havia construído seu império. O sucesso, que ele acreditava ser inabalável, revelou-se um castelo de cartas. A corretora onde trabalhava, envolvida em um esquema de corrupção interna, desabou. Roberto, embora não diretamente implicado nos atos de desvio, era o gerente e o símbolo da empresa, e foi demitido sumariamente. Seu nome, antes reverenciado, tornou-se sinônimo de escândalo nos círculos financeiros, e as portas que antes se abriam, agora se fechavam com estrondo. O choque foi brutal. Ele, o homem que zombava da fraqueza de sua mãe, estava agora desempregado, sem rumo, e com suas contas bancárias diminuindo perigosamente. A queda não veio sozinha. Colegas que antes o bajulavam, agora o traíam. Aqueles que ele considerava aliados nas salas de reunião viraram as costas, roubando clientes, oportunidades e até mesmo ideias de projetos que ele havia desenvolvido. A frieza que ele havia cultivado para com os outros retornava agora para assombrá-lo. A cidade grande, que ele amava por seu brilho e sua promessa de sucesso, revelou seu lado cruel e impiedoso. A solidão, que ele havia escolhido como um luxo, tornou-se uma prisão, pois não havia ninguém a quem recorrer, ninguém que o amasse incondicionalmente como a mãe que ele havia expulsado. As contas do luxuoso apartamento começaram a atrasar, e as cobranças se tornaram uma sinfonia irritante. Ricardo, com seu orgulho ferido, viu-se na mesma posição de vulnerabilidade que sua mãe havia enfrentado. Ele tentou buscar ajuda de amigos influentes, mas suas chamadas eram ignoradas. Sua arrogância passada havia construído muros intransponíveis. O homem que acreditava que o dinheiro comprava tudo, agora não tinha dinheiro para comprar nem mesmo um olhar de ajuda. A ironia da situação era dolorosa. Ele estava experimentando em sua própria pele a rejeição e o desamparo que ele havia infligido a Dona Antônia. Capítulo 5. O eco da fome e o desespero da busca à fome. Um conceito abstrato para Ricardo. Em sua vida de luxo, tornou-se uma realidade palpável. Com as contas bloqueadas e o dinheiro escasso, ele se viu obrigado a economizar cada centavo, a caminhar por ruas que ele antes desprezava, em busca de emprego ou de alguma dignidade. O cheiro de comida barata, o burburinho das ruas movimentadas e o cansaço físico eram novos para ele. Ele, que havia desdenhado o trabalho árduo de sua mãe, estava agora experimentando em sua própria pele as dificuldades da vida simples. O orgulho o impedia de pedir ajuda, mas a necessidade o empurrava para a beira do abismo. As lembranças de Dona Antônia, que ele havia tentado apagar, voltaram para assombrá-lo. A imagem dela saindo pela porta, com a mala surrada e os olhos cheios de tristeza, era uma tortura constante,
Ele via o rosto dela no reflexo das vitrines, ouvia a voz dela no vento. A culpa, antes suprimida pela ambição, agora corroía sua alma. O luxo de seu apartamento, antes um refúgio, era agora um lembrete cruel de sua própria hipocrisia e da solidão autoimposta. Ele percebeu que havia trocado o amor incondicional de sua mãe por uma miragem de sucesso. Desesperado, Ricardo começou a buscar por Dona Antônia. Ele ligou para antigos vizinhos, para o antigo empregador dela, para qualquer contato que pudesse ter alguma pista. Mas sua busca era em vão. Dona Antônia parecia ter desaparecido, sem deixar rastros. Ninguém no bairro humilde parecia saber de seu paradeiro, ou se sabia, não confiava em Ricardo o suficiente para revelar. Ele sentia o peso da rejeição, a mesma rejeição que ele havia imposto à sua mãe. A cada porta fechada, a cada olhar, desconfiado, Ricardo sentia o desespero crescer. Ele havia se tornado o esquecido, o rejeitado, e a ironia era cruel. Capítulo 6. O encontro inesperado e o olhar do mendigo. Sábio, a busca por Dona Antônia era uma jornada sem rumo, uma peregrinação pela própria alma de Ricardo. Ele, acostumado a obter todas as respostas com dinheiro, estava agora impotente. Com seus recursos esgotando e o desespero crescendo, ele começou a vagar por bairros mais afastados, em uma última tentativa de encontrar sua mãe. Foi em um banco de praça, em uma cidade pequena e pacata do interior, onde o cheiro de flores selvagens substituía o escapamento dos carros, que ele a viu. Não Dona Antônia, mas uma figura que ele nunca esperava encontrar. Um mendigo, com a barba longa e os olhos que pareciam carregar a sabedoria de séculos. O mendigo, cujo nome era Jonas, olhou para Ricardo com uma calma que o surpreendeu. Não. Havia pena ou julgamento em seu olhar, apenas uma profunda compreensão. Ricardo, em um ato de desespero e humildade, algo que ele jamais faria antes, sentou-se ao lado de Jonas e começou a falar. Ele confessou sua história, a ambição, a vergonha da mãe, a expulsão e o arrependimento que agora o consumia. Jonas ouviu em silêncio, sua cabeça acenando ocasionalmente. Quando Ricardo terminou, o mendigo pegou um pedaço de pão velho e o ofereceu a Ricardo. A fome ensina mais do que a fortuna, meu filho, ele disse, sua voz rouca, mas sábia. Então Jonas olhou diretamente para Ricardo, um brilho de reconhecimento em seus olhos. Você procura a rainha, não é? A rainha dos esquecidos. Ricardo, confuso, franziu a testa. Jonas sorriu. Eu a conheço. A mulher que você busca, ela é uma rainha entre nós, os que a sociedade esqueceu. Mas ela escolheu essa vida, para te dar uma lição. Ele descreveu Dona Antônia, sua bondade, sua força, sua humildade e a forma como ela havia sido acolhida na comunidade. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele estava tão perto. O mendigo, então, revelou o paradeiro de Dona Antônia. Ela estava em uma casa simples, sendo acolhida por uma freira. Mas antes que pudesse dar mais detalhes, Jorge olhou para Ricardo com um olhar que parecia ver através de sua alma, um cliffhanger que prometia uma revelação ainda maior. Você a desprezou por não ser uma rainha de ouro, sem saber que ela sempre foi uma rainha de alma, e ela tem um segredo que pode te destruir ou te salvar. Roberto está em seu ponto mais baixo e a verdade sobre sua mãe está prestes a ser revelada. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada de redenção e o grande segredo de Dona Antônia. Deixe seu like se você também está curioso para saber o que o mendigo sábio sabe sobre a mãe de Roberto. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nessa trama de destino, dinheiro e perdão. Comente abaixo. Qual você acha que é o segredo milionário de Dona Antônia? Roberto vai se arrepender de verdade? Capítulo 7. O rosto da reconciliação e a sombra do passado. As palavras de Jonas, o mendigo sábio, ecoavam na mente de Ricardo. Você a desprezou por não ser uma rainha de ouro,
sem saber que ela sempre foi uma rainha de alma. E ela tem um segredo que pode te destruir ou te salvar. Impulsionado por essa revelação enigmática e por um desespero crescente, Ricardo seguiu as coordenadas dadas por Jonas. A casa simples, no coração de uma pequena comunidade rural, contrastava fortemente com os palácios de vidro que ele construíra. O cheiro de terra molhada e flores do campo substituía o concreto e o escapamento da cidade. Ele sentiu uma estranha mistura de apreensão e esperança. Ao se aproximar, Ricardo viu Dona Antônia sentada na varanda, tecendo uma colcha de retalhos, seu rosto sereno e suas mãos calejadas, exatamente como ele se lembrava. Ao lado dela estava a irmã Clara, a freira carismática de quem Jonas havia falado, e uma mulher grávida, a vizinha Maria, sorrindo. O ambiente era de paz e simplicidade, algo que Ricardo havia rejeitado em sua busca por luxo. Antônia levantou a cabeça e seus olhos, antes cheios de dor e tristeza na noite da expulsão, agora o encaravam com uma calma que o desarmou. Não havia acusação, apenas uma profunda compreensão. Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completamente nu, despojado de sua armadura de arrogância. Ele caiu de joelhos diante de sua mãe, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Não eram lágrimas de desespero, mas de arrependimento profundo e sincero. Mãe, me perdoa, ele sussurrou, sua voz embargada. Eu fui um monstro. Eu te expulsei, eu te envergonhei. Dona Antônia, com um sorriso gentil e os olhos marejados, estendeu a mão e tocou seu rosto. Meu filho, ela disse, a voz suave como uma canção de ninar. Eu nunca deixei de te amar. O abraço que se seguiu foi a primeira ponte para a reconciliação, um acerto de contas que se estendia por anos de silêncio e dor. Capítulo 8. A verdade vinda do passado e o peso da inocência. A reconciliação. Inicial com Dona Antônia foi um alívio imenso para Ricardo, mas também o início de uma nova e mais profunda jornada. Sentados à mesa simples da cozinha de Dona Antônia, com o cheiro de pão fresco no ar, ela começou a contar sua história, não apenas a de sua vida após a expulsão, mas o segredo que ela guardara por décadas. Ela falou do Sr. Arthur Goldstein, o milionário idoso que ela cuidou, um homem que se tornou seu amigo e mentor. Detalhou o testamento secreto e a fortuna que ele lhe havia deixado, explicando sua decisão de nunca tocar no dinheiro, vivendo uma vida de simplicidade para ensinar a Roberto sobre dignidade, esforço e compaixão. Ricardo ouvia chocado a ironia da situação esmagando-o. Ele havia expulsado uma milionária de sua própria casa, por orgulho e ignorância. A irmã Clara e a vizinha Maria, com sua presença solidária, ouviam a história, testemunhas silenciosas da dor e da redenção. Elas compartilharam como Dona Antônia havia se tornado uma rainha na comunidade, sua bondade, sua força, sua humildade, inspirando a todos. Ricardo viu a mulher que ele havia rejeitado como um fardo, agora celebrada como um farol de luz, um contraste brutal com sua própria queda na cidade grande. A verdade sobre a fortuna atingiu Ricardo com a força de um raio, não apenas pelo dinheiro que ele desprezou, mas pela profundidade da lição que sua mãe tentava lhe ensinar. Mas a verdade mais dura ainda estava por vir. Dona Antônia, então, revelou por que o Sr. Goldstein, em seus últimos dias, havia confiado a ela não apenas sua fortuna, mas também uma caixa de documentos antigos. Esses documentos, ela explicou, revelavam a verdadeira origem da fortuna do Salazar, a empresa de Ricardo. Não havia sido construída puramente por mérito, mas por uma série de fraudes, manipulações e acordos escusos cometidos pelo pai de Ricardo e outros ancestrais. O pecado original de sua família. Um segredo que Ricardo nunca soube. A fortuna de Dona Antônia era, em parte, um resgate de consciência de Arthur Goldstein, que tinha laços antigos e complicados com a família Salazar
e havia testemunhado suas transgressões. A revelação foi um cliffhanger brutal, um golpe duplo. Não só sua mãe era milionária, mas a própria fortuna de Ricardo era manchada pela corrupção e injustiça, forçando-o a confrontar os pecados de sua própria linhagem. Capítulo 9. O peso do legado e o grito da reparação. A revelação de Dona Antônia sobre a origem maculada da fortuna Salazar atingiu Ricardo com a força de um terremoto. O luxo em que ele crescera, o poder que ele tanto ambicionava, tudo estava construído sobre uma fundação de mentiras e injustiça. Ele não era apenas culpado por suas próprias ações, mas herdeiro de um legado de pecado que o afogava em vergonha. A imagem de seu pai, antes um modelo de sucesso, agora se desfigurava em um retrato de desonra. Ricardo sentiu o peso do karma, a necessidade urgente de reparar não apenas seus erros, mas também os de sua linhagem. O tempo, que ele tanto valorizava, agora era um inimigo, pois a verdade, uma vez liberta, não podia ser silenciada. Em seu ponto mais baixo, Ricardo se viu atormentado por pesadelos e alucinações. Ele via os rostos das pessoas prejudicadas pela empresa de seu pai. Trabalhadores explorados, famílias despejadas, terras desapropriadas ilegalmente. O dinheiro, antes sua fortaleza, era agora seu algoz, cada centavo um lembrete do sofrimento que havia causado. Ele se sentia preso em uma teia de culpa que se estendia por gerações. O orgulho que ele havia cultivado desmoronou completamente, revelando um homem vulnerável e desesperado por redenção. A imagem de Gabriel, sua inocência e o laço puro que ele havia criado com Lucas eram a única luz em sua escuridão. No auge de sua angústia, Ricardo buscou o padre Benedito, que havia chegado à comunidade para visitar Dona Antônia. Ele confessou tudo, os pecados de sua família, o desejo ardente de fazer a reparação. O padre Benedito, com sua sabedoria, o ouviu e o guiou para a única saída, a verdade e a ação. Não bastava sentir culpa, era preciso agir. Ricardo, então, tomou uma decisão monumental. Ele usaria a fortuna que sua mãe herdou e que ele havia desprezado, junto com o que restava de seus próprios bens, para desmantelar o Império Salazar e criar uma fundação dedicada à reparação dos erros de sua família, à justiça social e à construção de uma nova forma de riqueza, baseada na dignidade e na compaixão. Era o grito de reparação de sua alma, um caminho doloroso, mas necessário para a redenção. Capítulo 10. O início do desmonte e a aliança inesperada. Decisão de Ricardo de desmantelar o Império Salazar e usar a fortuna para a reparação. Chocou a todos. Seus advogados e sócios, que ainda tentavam reerguer a empresa, o consideraram louco. Mas Ricardo estava inabalável. Ele iniciou um processo público e transparente de auditoria de todos os contratos e projetos passados da construtora, revelando as fraudes, as irregularidades e as vidas que foram impactadas negativamente. A notícia explodiu na mídia, eclipsando o escândalo de seu filho bastardo e transformando-o em uma figura controversa. Não mais o milionário implacável, mas o homem que estava derrubando seu próprio império para acertar as contas com o passado. A Fundação Sofia Vance, que havia sido criada para ajudar Mariana e Lucas, agora se expandia para se tornar a Fundação Salazar, reparando o passado com um foco ambicioso em justiça restaurativa, desenvolvimento comunitário e apoio a vítimas de injustiças corporativas. Ricardo dedicou cada grama de sua energia à fundação, trabalhando lado a lado com o padre Benedito e a irmã Clara. Ele se tornou um aprendiz, ouvindo as comunidades, buscando formas de compensar o sofrimento causado por sua família. Ele não usava mais ternos caros, mas roupas simples, suas mãos sujas de terra das visitas aos projetos, seu rosto marcado pelo cansaço, mas seus olhos cheios de uma luz que o dinheiro nunca lhe dera.
Enquanto a mídia se concentrava no sacrifício de Ricardo, uma aliança inesperada começou a se formar nas comunidades. Jorge, o mendigo sábio, tornou-se um dos principais conselheiros da fundação, usando seu conhecimento das ruas e da vida marginalizada para guiar Ricardo. A vizinha fofoqueira, Dona Célia, que antes espalhava rumores, agora se tornara uma voluntária entusiasta, usando sua rede de contatos para mobilizar a comunidade em apoio à fundação. A própria irmã Betânia, a freira que rejeitou Mariana, após ser confrontada por seu próprio pecado de julgamento, buscou perdão e se ofereceu para trabalhar na fundação. O passado de Ricardo estava sendo desenterrado, mas em vez de destruí-lo, estava o reconstruindo. E mais importante, ele estava redescobrindo sua própria alma. O cliffhanger era a promessa de um acerto de contas final, um encontro que definiria o legado de Ricardo. Ricardo está desmantelando seu império para reparar os pecados de sua família. A Fundação Salazar está nascendo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada de redenção sem precedentes. Deixe seu like se você acredita que a verdade e a reparação podem reconstruir vidas e legados. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas vejam como um homem está se despojando de tudo para encontrar sua alma. Comente abaixo. O que você acha que acontecerá com o Império Salazar? Ricardo encontrará a paz que busca ao reparar o passado? Capítulo 11. A reconstrução da vida e o chamado da comunidade. Após receber alta do hospital, Ricardo não voltou para sua cobertura de luxo. Ele se mudou para uma casa modesta no mesmo bairro onde Lucas e Mariana viviam. Uma decisão que chocou seus antigos colegas e a mídia. Sua vida de luxo foi substituída por uma rotina de simplicidade e trabalho árduo na Fundação Sofia Vance. Ele mergulhou de cabeça nos projetos sociais, trabalhando lado a lado com a comunidade, ouvindo suas necessidades e utilizando sua mente analítica para criar soluções reais para a pobreza, a violência e a exclusão social. Seus dias eram preenchidos com visitas a abrigos, reuniões com líderes comunitários e, principalmente, com o tempo dedicado a Lucas e Mariana. Reconciliação com Mariana, a mãe de Lucas, foi um processo lento e doloroso. Ricardo não a pressionou, apenas esteve presente. Ele garantiu que ela e Lucas tivessem um lar seguro, acesso à saúde e a todas as oportunidades que o dinheiro poderia oferecer. Ele se sentava por horas ouvindo as histórias de Mariana, a dor do abandono, a luta nas ruas, a rejeição da irmã, Betânia, que, confrontada pelo padre Benedito e pela imprensa, foi afastada de suas funções no abrigo. Ricardo não podia apagar o passado, mas podia construir um futuro diferente. Lucas, por sua vez, florescia. A presença do pai biológico e do irmão Gabriel trouxe uma luz para seus olhos que antes era vazia. Ele começou a ir à escola, a brincar, a sorrir de uma forma que Ricardo nunca tinha visto. A comunidade, que antes o via com desconfiança, começou a aceitá-lo, a vê-lo não como o milionário que se arrependeu, mas como o homem que estava ajudando. A transformação de Ricardo era visível em cada gesto, em cada palavra. O mendigo Jorge, agora mais sóbrio e abrigado pela fundação, tornou-se um confidente, um lembrete vivo de seu passado e um testemunho de sua redenção. Ricardo não fugia mais de si mesmo. Ele abraçava sua história e a usava para impulsionar a mudança. A imprensa, por sua vez, continuava a documentar sua jornada, e a história de Ricardo Salazar se tornava um exemplo global de redenção e do poder do... Capítulo 12. O clímax, o palco da verdade revelada e o legado de um nome, o ponto culminante da transformação de Ricardo, aconteceu durante um grande evento de conscientização organizado pela Fundação Sofia Vance em uma praça pública do bairro onde Lucas e Mariana viviam. Não era um evento de gala, mas uma celebração da comunidade e da esperança. Milhares de pessoas compareceram, moradores locais, beneficiários da fundação, a imprensa
e figuras importantes como o padre Benedito e a irmã Cecília, que veio da Itália para apoiar Ricardo. Ricardo estava prestes a subir ao palco para falar, mas um murmúrio percorreu a multidão. Uma mulher, com o semblante sério, mas com os olhos que carregavam a dor de uma vida, aproximou-se do palco. Era Sophia Vance, a ex-esposa de Ricardo e mãe de Gabriel. Ela havia vindo, não para confrontá-lo, mas para testemunhar. Ricardo a viu, seus olhos se encontraram, e um silêncio respeitoso tomou conta da praça. Sophia subiu ao palco e pegou o microfone antes que Ricardo pudesse começar a falar. Sua voz, inicialmente embargada, ecoou com uma força surpreendente. Ela falou sobre o acidente de Lara, sobre a dor que a havia consumido, sobre a forma como Ricardo se fechou e a abandonou. Ela não o poupou, descrevendo a frieza e a arrogância que ele havia demonstrado. Mas então, sua voz mudou. Ela falou sobre o menino, Lucas, sobre a Fundação Sophia Vance, sobre a transformação que Ricardo havia passado. Ela reconheceu o esforço, a humildade e a dedicação que ele havia demonstrado. Sophia então se virou para Ricardo, seus olhos marejados. Você causou uma dor imensa, Ricardo, ela disse, sua voz entrecortada pela emoção. Mas você está tentando repará-la, e por Mateus, por Gabriel, por Sophia e por Lara, eu escolho acreditar em você. Ela estendeu a mão para ele. Naquele momento, não havia ex-cônjuges, apenas duas almas unidas pela dor e pela esperança. Ricardo pegou a mão dela, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Foi então que, da plateia, um menino pequeno com a inocência em seu olhar correu em direção ao palco. Era Gabriel. Atrás dele vinha Lucas, agora com um brilho nos olhos que ele não tinha antes. Os dois meninos subiram ao palco e abraçaram Ricardo, formando um círculo. O público aplaudiu, não apenas pela confissão, mas pela família que se reunia ali, não de sangue, mas de uma nova forma de amor e perdão. A verdade havia sido revelada, o pecado confrontado e o perdão finalmente encontrado. Capítulo 13. O legado de um nome e a família reconstruída, o toque da mão de Sophia na sua, foi mais curativo do que qualquer medicamento. Não era um perdão completo, mas uma trégua, uma semente de esperança plantada em um solo antes árido. Ricardo compreendeu que a redenção não era um destino, mas uma jornada contínua, uma escolha diária. Sua fundação, agora ativa e robusta, começou a transformar vidas. Helena e sua equipe trabalharam incansavelmente para reverter os danos causados por sua antiga empresa, canalizando recursos para projetos de energia limpa, abrigos para mulheres e apoio a comunidades marginalizadas. Ricardo, antes um CEO temido, era agora um administrador humilde, presente em cada reunião, não ditando ordens, mas ouvindo com o coração. A relação com Mariana, a mãe de Lucas, evoluiu de um pedido de perdão para uma parceria de trabalho e uma amizade forjada na dor e na superação. Mariana, agora uma mulher forte e empoderada, tornou-se uma figura central na fundação, utilizando sua própria experiência para ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Ricardo garantiu que ela tivesse um lar seguro, acesso à saúde e a todas as oportunidades que o dinheiro poderia oferecer. Lucas, o irmão que revelou a verdade, crescia feliz e saudável, cercado pelo amor de uma família que ele nunca soube que tinha. Ele era a prova viva de que o amor podia curar as feridas mais profundas. A reconciliação com Sophia, a ex-esposa de Ricardo e mãe de Gabriel, foi um processo delicado, mas significativo. A dor da perda de Lara ainda era uma cicatriz, mas o esforço de Ricardo para se redimir e o amor compartilhado por Gabriel e Lucas trouxeram uma nova forma de união. Sophia se tornou uma conselheira da fundação, unindo sua paixão pela filantropia com os recursos de Ricardo para criar um impacto
ainda maior. A família de Ricardo não era mais definida por laços de sangue e dinheiro, mas por uma complexa tapeçaria de perdão, aceitação e amor incondicional, mostrando que, mesmo após a maior das tragédias, a esperança pode florescer. Capítulo 14. O preço do céu e o eco do amor. Incondicional anos se passaram. Ricardo Salazar, agora um homem idoso com cabelos brancos e um sorriso gentil, era conhecido não por sua antiga fortuna, mas pelo legado de amor e compaixão que ele havia construído. A Fundação Sophia Vance foi um sucesso global, transformando vidas e inspirando a justiça social em todo o mundo. A Ricardo se convidava frequentemente a dar palestras, não sobre negócios, mas sobre a jornada de sua alma, o preço de seus pecados e a alegria de encontrar a redenção no serviço ao próximo. Ele sempre começava suas palestras com a frase de seu filho: "Pai, ele é meu irmão", e terminava com a prova de que a verdadeira riqueza não estava em seus bilhões, mas nas vidas que ele havia tocado e na paz que ele havia encontrado. Lucas e Gabriel, agora jovens adultos, eram inseparáveis. Lucas, com o apoio da Fundação, tornou-se um líder comunitário, dedicando sua vida a dar voz aos esquecidos, assim como ele havia sido um dia. Gabriel seguiu os passos do pai, mas com uma nova consciência, usando a tecnologia para o bem social em vez de lucro. Os dois eram a manifestação viva da redenção de Ricardo, a prova de que o amor e a aceitação podiam transcender as barreiras sociais e os segredos do passado. A história termina com Ricardo, já em idade avançada, sentado no mesmo banco do parque onde ele e Lara costumavam brincar. Lucas, agora adulto, se senta ao seu lado. A memória de Lara ainda estava lá, um dolor agridoce, mas agora temperada pela paz que ele havia encontrado em sua redenção. Ele havia perdido tudo em sua vida material, mas havia ganhado algo infinitamente mais valioso: sua alma, seu último pecado. Havia sido redimido através do amor e do serviço. Ele fechou os olhos, escutando os sons do parque, os risos das crianças, o canto dos pássaros. E em sua mente, ele ouviu novamente o grito de um menino negro descalço e desesperado: "Não entre no carro!" Mas agora, o grito não era um aviso de morte, mas um eco eterno de vida, de esperança e da alma que finalmente havia encontrado. Capítulo 15. O legado. Além do fim. A vida de Ricardo Salazar não terminou com o silêncio no banco do parque. O legado que ele construiu se espalhou como ondas em um lago, tocando inúmeras vidas. A Fundação Sophia Vance, sob a liderança de Lucas e Gabriel, tornou-se uma força imparável para a mudança social, um símbolo de que o poder, quando usado com compaixão, pode curar e transformar. Os projetos de energia limpa do jovem engenheiro foram finalmente realizados, iluminando comunidades inteiras e honrando a memória de sua visão perdida. Os abrigos para mulheres vítimas de violência floresceram, oferecendo segurança e esperança a centenas de Marianas. A história de Ricardo, contada em livros e documentários, tornou-se um lembrete vívido de que a verdadeira redenção não está em escapar das consequências, mas em abraçá-las e transformá-las em um propósito maior. O milionário arrogante tornou-se o homem de alma redimida, e seu nome, antes manchado, agora era associado à esperança e ao serviço. Ele ensinou ao mundo que a vergonha e a culpa podem ser superadas, que o perdão, tanto o dado quanto o recebido, é a chave para a verdadeira liberdade. A última cena do roteiro é um cemitério tranquilo, onde a lápide de Ricardo Salazar repousa ao lado da de Lara, com uma inscrição simples: onde o amor e o perdão florescem, a alma encontra seu verdadeiro lar. Em um dia ensolarado, Gabriel e Lucas, agora adultos e com suas próprias famílias, visitam os túmulos. Eles contam histórias para seus filhos, os netos de Ricardo,
sobre a mulher forte, Dona Antônia, que ensinou sobre dignidade, sobre o grito de um menino que salvou uma alma e sobre o homem que, ao perder tudo, encontrou o céu na terra. O eco de pai, ele é meu irmão, não era mais um grito de dor ou revelação, mas um cântico de amor incondicional que atravessava gerações, provando que o legado de uma alma redimida é eterno. Chegamos ao fim da incrível jornada de Ricardo Salazar. Que história inspiradora, de redenção! Se você foi tocado por esta saga de transformação, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias emocionantes. Deixe seu like se você acredita no poder do perdão e na capacidade humana de mudar para melhor. Compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem de esperança e mostrar que é possível encontrar a redenção, mesmo nos maiores erros. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita da jornada de Ricardo. Que lição você leva para a sua vida?